Boa noite, pessoal. Eu fiz um breve resumo do documento 72, que se chama O Governo num Planeta Vizinho. E esse documento, ele quase que faz um encerramento de todo esse nosso terceiro capítulo do módulo intermediário, em que se baseia na evolução da nossa civilização urantiana. E os reveladores, né, na pessoa de um Melquisedeque de Nébadon, ele faz uma apreciação de um planeta vizinho ao nosso, que faz parte do sistema local de Satânia, e que ele apanha um dos seus 11 continentes, constituído por um país que são muito evoluídos. Tanto é que o livro nos diz que entre esses 11 continentes desse planeta do sistema local, são formados por países com pessoas, né, com povos ligeiramente inferiores ao nosso padrão de Urântia. Mas esse país, essa nação em especial, é muito superior aos demais. E chega até, né, a comparar com um dos nossos países aqui do nosso planeta. Os reveladores tiveram muito trabalho para nos legar esse documento. E a gente nota que tem uma sequência lógica, desde o aparecimento das raças Sanjiques, né, uma evolução da civilização humana, tudo que, né, ocorreu até os dias de hoje, para chegar no final e dar um exemplo de modelo, de padrão para ser seguido. Eu acredito nisso. Esse Melquisedeque de Nébadon apresentou para nos legar esse documento. Então, sobre o que eu penso a esse respeito posso estar errado, tá, gente? Que veio, né, finalizar com essa apresentação, no meu entendimento, a importância que os reveladores nos quer passar, pelo menos duas situações que envolvem a evolução das civilizações dos mortais evolucionários. A primeira seria uma aptidão racial para melhor aprendizagem dos ensinamentos que viriam a ser passados no futuro, né? E uma melhor aptidão no sentido de capacidade mental, de cerebral, de raciocínio e de comunhão de espírito para poder receber esses ensinamentos. E também, em função disso, o esforço enorme que os reveladores e também todas a classe de seres celestiais, né, que cada um tem o seu trabalho a se dedicar, no sentido de melhoria da raça, melhoria das raças em geral, né? Justamente, opinião minha, para favorecer de uma maneira mais fácil, o aprendizado dos seres evolucionários. Dada a nossa questão de limitações eletroquímicas que ocorrem com o nosso corpo e que muito nos prejudica, mas dificulta um melhor entendimento dos ensinamentos e de tudo que os seres celestiais querem nos passar. Então, para começar, eu gostaria também, né, contar com a ajuda do Espírito da Verdade, do Espírito Santo e, em especial, do ajustador de pensamento, dotado pelo nosso Pai Universal. Melquisedeque de Nébadon,
ele teve que pedir permissão ao soberano do sistema, né, Lanaforge, e também aos altíssimos de Edente. Aonde foi parar isso, gente? Quer dizer que foi, não foi uma coisa assim, né, de qualquer jeito, teve que ter autorização de seres, né, de mais alto nível. E para isso, então, ele faz uma comparação, né, com essa nação tão desenvolvida desse determinado planeta do sistema local de Satânia, compara com um dos nossos países que tem grande desenvolvimento, pelo menos entre as nações mais influentes e ricas do planeta Terra. O objetivo da apresentação é a demonstração dos múltiplos aspectos relacionados à vida de seres evolucionários numa determinada nação de um determinado planeta habitado do sistema local de Satânia. E que os objetivos desses reveladores é dar uma sugestão para a gente, né? Olhar como é que é a vida dessa nação para tentar, de alguma maneira, transportá-los para as nossas vidas. Então, eu pergunto, por que é exemplar essa nação e a maneira com que os reveladores encaram esse documento? Então, justamente porque esse documento foi apresentado por um Melquisedeque de Nébadon, que teve que obter permissão do soberano e dos altíssimos de Edentia, porque se trata de seres mortais evolucionários volitivos da mais avançada raça humana de um dos planetas do sistema local de Satânia. Pela similaridade e igualdade de condições com Urântia, um planeta isolado por causa da rebelião. Lógico, ele é um dos 37 rebelados, planetas rebelados. Seu príncipe planetário aderiu à rebelião de Lúcifer, e um filho material designado também falhou em sua missão. Entraves adicionais, que eles nunca tiveram a presença de um filho magisterial, muito menos o privilégio de outorga de um filho criador como nós tivemos. Aí eu termino dizendo, quiçá alguma revelação epocal por escrito, que, de acordo com o que essa nação vive, primeiro tem um sentimento até de inferioridade em relação a eles, porque tiveram tantas condições, tão menos condições que a gente, e estão numa situação bem mais avançada. Então, eles fazem uma comparação, né, com esse país aqui, que eu acho que todo mundo deve conhecer, que eu andei fazendo uma pesquisa, né, pequena pesquisa a respeito de alguns indicadores desse país, que é o principal componente da Oceania, que se chama Austrália. E aqui tem mais uma indicação dele, né? Mas os principais indicadores desse país é que possui um território menor que o Brasil, com uma população quase 10 vezes menor também, contra 140 milhões de habitantes da nação sob estudo, daquela determinada nação do sistema local, né? Então, a Austrália também tem um PIB maior que 1,5 trilhões de dólares e um PIB per capita de 45 mil. Isso a gente for fazendo o nosso câmbio, todo mundo vai ver a cifra que é cabível a cada cidadão australiano. A religião composta de 74% que professam o cristianismo, uma taxa de analfabetismo muito baixa e um IDH de 0,944, eu não sei qual que é a escala disso, mas, para vocês terem uma ideia, é a terceira do mundo.
uma expectativa de vida de 83 anos contra 90 da nação modelo, e os principais setores econômicos da Austrália é indústria, turismo, mineração, que é muito forte, né? TI e agricultura. Eu, no decorrer da praticamente leitura, tá, gente? Eu salientei, né, alguns aspectos, né, que eu chamei a atenção mediante o negrito. Então, conforme a gente vai passando, a gente pode ir fazendo alguma observação a respeito. Então, é uma nação continental, cuja miscigenação, a predominância das raças azul e amarela, com proporção maior do sangue violeta, né, nessas raças, azul e amarela, maior que as raças brancas que a gente tem aqui. Autonomia, praticamente independentes de importação de produtos de nações vizinhas. Logo, se vê que é uma nação um pouco fechada ao comércio exterior, que não é expressivo, né, devido à hostilidade de seus vizinhos. Vocês imaginam, né? Evolução de sua civilização ocorreu normalmente, como foi esperado, né, como foi aqui também em Urântia, desde o estágio tribal, passando pelos sistemas monárquicos e republicanos, até o estágio atual de seu sistema representativo de governo, que é baseado nos três poderes. E o livro também ressalta essa mudança política essencial que houve há 500 anos, com a abdicação de dois componentes de um triunvirato ditatorial. E o melhor deles abriu mão para a soberania de um só, desde que o mais vil daqueles ditadores, né, daqueles três ditadores, também abrisse. E aí, a partir daí, é que começou as mudanças naquela nação. Organização política. Essa parte também, gente, vai ser um pouco maçante, mas eu acredito que também tem a sua importância pelo fato de outras partes do livro também faz referência a esse sistema de governo. E não é só aqui que aparece, né? Em muitas outras partes do livro, tá? Então, tem um governo central representativo, tem 100 estados livres e abrange as três divisões administrativas, né? Executiva, legislativa e judiciária. São eleitos a cada 6 anos, através do sufrágio territorial universal, e também não se candidatam à reeleição, a não ser a pedido de legislaturas de pelo menos 75 estados e por apenas um mandato adicional. Tá bem parecido com o nosso sistema, né? Além disso, possuem um conselho formado por todos os ex-chefes executivos vivos. Isso eu achei sensacional. Não dispensando a experiência e a sabedoria de ex-executivos. O mandato é de 10 anos para governadores e legisladores, sem reeleição. E os juízes são apontados de modo vitalício pelos governadores e pelos legisladores. Consistem em um representante para cada 100 mil cidadãos. Grandes cidades não podem ter mais que 1 milhão de habitantes e tem os governos metropolitanos, como ocorre em São Paulo, eu acredito eu, né? Uma espécie de subprefeitura. Isso aí eu considerei como uma curiosidade, né? Normalmente, no nosso país, e talvez nas grandes cidades, né, não existe essa limitação aí de número de habitantes. A organização política, divisão legislativa, abrange 3 câmeras,
a superior, a inferior e a terceira Câmara, de antigos estadistas, né, que são veteranos de serviços cívicos, pessoas ilustres, etc. São limitados a 100 membros e exercem funções de assessoria e de formação de opinião pública. Também, né, levando em consideração que são serviços, pessoas veteranas, né, de conhecimento e experiência. Continuando, existem também os cargos dos 10 executivos federais, que a cada um deles se associa 10 estados. Vocês se lembram, né, que são 100 estados, né, e cada 10 estados, né, tem um executivo federal que acompanha, que é governador, ou que é coordenador. São funções executivas e administrativas. A justiça, nessa nação, a justiça é desempenhada por 2 sistemas maiores de tribunais. Os tribunais da lei, com 3 cortes, as cortes menores, as cortes supremas dos estados e a Corte Federal, o STF deles. Os tribunais socioeconômicos, né, é o outro sistema, que também com 3 cortes, familiares, educacionais e cortes industriais. Gente, a hora que vocês quiserem interromper, fazer algum comentário, fiquem totalmente à vontade, ok? A vida do lar. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque para não dar tempo para vocês pensarem. A lei não permite viver 2 famílias sob o mesmo teto. Também interessante, achei isso interessante. Talvez aí para favorecer a construção civil, talvez, né? Somente os solteiros com mais de 30 anos podem viver em habitações grupais. A menor área que se permite viver é de meio hectare, é o equivalente a 5.000 metros, e não há cobrança de impostos para propriedades até 5 hectares. Olha que bacana, que é equivalente, uma área equivalente a 50.000 metros quadrados, né? Que sejam utilizadas como propósito de moradia. Deixa eu fazer uma parte aqui, gente. Esse meio hectare aí, ou seja, os 5.000 metros, é uma área que, nas nossas condições, é muito difícil de se subsistir, digamos, uma família aí composta aí de 4 ou 5 pessoas, de se subsistir, né, de viver somente pelos recursos que ela pode oferecer. É uma área, assim, nas nossas condições brasileiras, assim, muito pequena para se tocar alguma atividade, né, agropastoril, que dê retorno econômico, a não ser que seja um grupamento de propriedades, né, dessa mesma dimensão, né, de meio hectare, que através, né, de um sistema comunitário que talvez possa haver possibilidade, né, de manutenção do ponto de vista econômico-financeiro. E nessa nação, não há nem cobrança de impostos para quem mora nessa propriedade, que utiliza isso, né, para sua sobrevivência, e com propriedades até de 5 hectares. Eu achei excelente também a ideia. As famílias têm, em média, 5 crianças que vivem sob responsabilidade legal dos pais até os 15 anos. O ensino é obrigatório, inclusive para os pais, os quais devem frequentar a escola de puericultura. Pode isso, gente. Para posterior transmissão aos filhos, né, dos ensinamentos recebidos nessa escola. Essa obrigatoriedade atinge também os agricultores, que se graduam mediante um tipo de EAD, ensino à distância, né, por correspondência, pois esse povo considera o lar como uma instituição básica de sua civilização. A educação é provida inicialmente pelos pais e inclui a educação sexual dos seus filhos,
e também educação religiosa. Olha o que vem depois. Não há templos religiosos, somente algo assemelhados que se dedicam à filosofia, pois a educação religiosa preponderante se inicia em casa e não há ligação política entre igreja e Estado. Esse negritado aí por mim quer dizer que tem outros trechos, inclusive acho que foi numa apresentação do Henrique que ele fala sobre isso, de uma maneira de ter uma melhor evolução das civilizações, é que não haja interferência entre um e outro. Periodicamente, as famílias são visitadas pelos instrutores espirituais. Ó, outra curiosidade aqui, que são semelhantes aos pastores de Urântia, para averiguar e examinar as crianças e certificar-se de que elas estão recebendo a instrução religiosa, né, adequadamente. Olha que coisa. Até os 15 anos, as crianças são legalmente submissas aos seus pais, onde aprendem os princípios das responsabilidades cívicas. Após essa idade, e a cada 5 anos, por 5 períodos consecutivos, são submetidos a exercícios públicos semelhantes, até quando forem assumidas novas responsabilidades civis e sociais para com o Estado. O direito a voto é obtido aos 20 anos. O direito de se casar sem o consentimento dos pais se dá aos 25. E aos 30, a pessoa é obrigada a deixar o lar. Antes dos 20 anos, não se pode casar. Me parece que nos Estados Unidos também tem uma coisa mais ou menos parecida, até com menos idade, né? De deixar o lar, já procurar se virar logo cedo. Antes dos 20 anos, não se pode casar, e para tal, precisa notificar as autoridades 1 ano antes. O divórcio também só sai depois de 1 ano do pedido registrado. E olha que o ano desse planeta é consideravelmente maior que de Urântia. Mas o índice de separação é cerca de 10 vezes menor que as nações mais civilizadas de Urântia. Quer dizer que parece que o sistema deles funciona melhor. Com relação ao ano do planeta, é um planeta também que tem, em outras considerações, ele fala que tem 10 meses, né, sendo que um mês é muito chuvoso. E que a semana é de 5 dias, mas eles trabalham 4 dias por semana durante 6 horas por dia. Como o ano é muito maior que o ano de Urântia, de 365 dias, né? E um quarto. Então, isso me faz pensar que o dia desse planeta é muito grande, né? Porque o ano, o mês e a semana e a duração dos meses, né? Estão limitadas, né, a 10 meses e semana de 5 dias. Então, só sobra esticar, só sobra para espichar o dia, para ter um ano significativamente maior que o nosso. O sistema educacional. Sistema educacional compulsório e misto nas escolas pré-universitárias, que vai dos 5 aos 18 anos. Não há salas de aula, existem oficinas escola e fazendas escola, onde os alunos, após os 3 primeiros anos, tornam-se professores assistentes. Maravilha! Deficientes mentais são educados por toda a vida nessas escolas, que são colônias especiais de custódia, e onde se dedicam à agricultura e à criação de animais. Lá, são separados por sexo para impedir a paternidade, a qual é negada a todos os subnormais.
Funciona assim há 75 anos. Ano letivo de 9 meses e nem um ano de 10. Aí, ô Jorge, um mês de férias escolares, sendo um quarto do tempo da escola dedicado aos jogos e competições atléticas. Tem essa citação também em outro lugar do livro, não deu tempo de achar, gente, mas eu já vi essa citação de favorecimento de competições e de jogos. Há competições também entre estudantes, né? Torneios locais, estaduais e regionais e nacionais. O sistema similar para concursos de oratória e música. Não é interessante, gente? Concurso de oratória e música. E também de ciência e filosofia. É uma coisa que a gente não, sei lá, pelo menos a gente não vê muito isso no lado ocidental do planeta, né? A direção da escola segue o modelo de administração ou governo nacional, abrangendo os 3 tipos de poderes. Ao final da graduação pré-universitária, aos 18 anos, o estudante torna-se um artesão habilidoso. Depois vem as escolas de adultos, né, ou as universidades, começando com o estudo dos livros e a busca de conhecimento especial. A gente nota aqui, né, gente, que é, a educação é voltada bastantemente, né, para a prática mesmo, né, com a mão na massa. Eu faço ideia, assim, que seja um tipo, né, que o Senai, o Senac, as ETECs, né, que trabalham com os alunos, né, mas mediante, assim, aplicação prática imediata, né, do conhecimento que está sendo adquirido. Eu acredito que seja alguma coisa parecida. A organização industrial. Há 200 anos, a motivação do lucro dominava a economia. Situação que a gente ainda está vivendo hoje no nosso planeta, certo, gente? Atualmente, existe uma espécie de cooperação entre o capital e o trabalho. As relações trabalhistas têm se transformado bastante. Os trabalhadores estão gradativamente se tornando acionistas de suas próprias e de outras empresas, e se transformando aos poucos em pequenos capitalistas. Acho excelente a ideia, principalmente, né, da grande evolução que teria, né, em nossos países, né, uma implantação de um sistema dessa natureza. A remuneração é variável, dependendo dos reveses do mercado e do setor, acompanhando solidariamente os altos e baixos dos ciclos econômicos. Quando ocorre alguma intercorrência negativa para o setor, há uma contrapartida dos empregados através de redução transitória de salários. Quem topa essa parada, gente? Os salários, os lucros e outras questões econômicas não são rigidamente regulamentados, mas são controlados pelos tribunais industriais. Esse povo desenvolveu recentemente novas tecnologias para o ajuste de mal-entendidos industriais e para corrigir eventuais, né, abusos econômicos. Os tribunais industriais são recentes, têm apenas 30 anos, né, e têm funcionado satisfatoriamente atuando nessas questões trabalhistas. A carga horária semanal de trabalho, 6 horas por dia, durante 4 dias por semana, e o ano similar ao letivo, de 10 meses, sendo um de férias. Sobre a abolição da escravatura, ocorrida há cerca de 100 anos, foi feito um ajustamento gradativo com a liberação de 2% deles a cada ano. Fizeram o exame até com os escravos, gente. Pode. Após testes mentais, morais e físicos, foi-lhes concedido cidadania. Os demais que não obtiveram êxito nesses testes foram deportados há cerca de 50 anos.
Quanto aos remanescentes, estão se dedicando à tarefa de reduzir os números de suas classes degeneradas e viciosas. O trabalho tem se tornado honroso nesse continente, e todos os cidadãos acima dos 18 anos trabalham. Que maravilha! Vocês sabem quanto que está o nível de desemprego na Espanha? Sabe quanto está no Brasil? Então, lá, nesse continente, todos os cidadãos acima dos 18 anos trabalham, seja em casa, seja nas fazendas, seja em alguma indústria, seja nos serviços públicos, ou então nos corpos de trabalhadores compulsórios nas minas, que não deve ser muito legal, não. Mas, se não tiver nada para fazer, vai para as minas. É provido pelos fundos de pensão, o seguro-velhice, mudando de tópico, tá, gente? É provido pelos fundos de pensão, né? Os fundos são providos pelos fundos de pensão. Todos os trabalhadores desse povo aposentam-se aos 65 anos. E para poderem trabalhar por mais 5, depende da autorização do Comissário de Trabalho do Estado. Essa nação proporciona educação a toda criança e um trabalho a todo homem, e pode manter um esquema de seguro para proteção aos enfermos e aos idosos tranquilamente, né, gente? Os fundos para sustentar as pensões de velhice provêm de 4 fontes: a contribuição de todos os trabalhadores à base de um dia de salário por mês, heranças e doações, e os ganhos do trabalho compulsório nas minas. A outra vantagem é de se trabalhar nas minas. Você vai, depois de descontado os valores para o sustento dos trabalhadores e a alíquota devida à aposentadoria, né, que é de um dia de salário por mês, você entrega tudo para o Estado. A metade da renda, e eu acho que essa aí deve se constituir na principal fonte de recurso, a minha maneira de ver as coisas, né? Que essa metade da renda proveniente dos recursos naturais, que é um monopólio social do governo federal. No Brasil, a gente tinha a Vale do Rio Doce, né? Que era ainda do governo, depois foi privatizada. Na Austrália também tem uma grande mineradora lá, que eu não sei se ela é estatal ou também se foi privatizada. Mas ocorre aqui que nessa nação, né, que retira dos recursos naturais, né, certamente de minérios, né, que retira, né, para fazer face aos gastos, né, com as pensões de aposentados e de velhice. A outra metade, né, dessa renda vai para projetos de propósito social, prevenção de doenças e educação de gênios, etc. Maravilha, né, gente? A administração desses fundos é função exclusiva do governo federal, como não poderia deixar de ser, né? Por meio de 10 departamentos regionais. Caso haja suspeita de usurpação ou desvio desses recursos, a pena aplicada aos responsáveis por esses delitos é bastante rigorosa, pois estão ligadas à traição da confiança pública. Que exemplo para a gente, não é? São as mais pesadas depois das penas dadas à traição e ao assassinato. Deve ser um outro tipo de traição, né? Que não da confiança pública. As deslealdades sociais e políticas são atualmente consideradas os mais odiosos de todos os crimes. O governo federal administra as pensões para a velhice e fomenta o gênio e a originalidade criativos. O governo do estado se preocupa mais com os cidadãos individualmente, enquanto as províncias locais são muito mais paternalistas ou socialistas. Já as cidades se ocupam com as questões de saúde, saneamento, normas de construção, ornamentação, água
Iluminação, aquecimento, recreação, música e comunicações. Ah, música de novo. E outro detalhe que eu julguei legal a gente remarcar, né? Essa ornamentação, que eu acredito que seja de cidades e praças públicas, né? Para embelezamento, né? Das cidades, que a gente encontra também correspondência em outros níveis, né, de esferas arquitetônicas. Alguém deve se lembrar disso, né? A música também, né, voltou a ser comentada nessa parte aí de ocupação das cidades. As cidades não podem cobrar impostos, nem contrair dívidas. Elas recebem dotações do Estado e complementam a renda com ganhos de empreendimentos socializados, mais as concessões de atividades comerciais. O governo federal também não pode contrair dívidas, a menos que seja para propósitos de guerra e que são muito pouco acionados nessa parte. E quando vão mais para defender o território. Quer dizer que a gente tira uma base aqui que o endividamento estatal deve ser bem baixo, né? Se não zerado. Praticamente igual a todos os países do sistema capitalista de Urântia. Suas fontes, né, dos impostos são impostos sobre importações, os quais visam a proteção e favorecimento da produção nacional e do mercado interno. Direito de patentes sobre criações e invenções de artistas, autores e cientistas. Essas situações, né, são encorajadas e subsidiadas pelo próprio governo. Depois que a pessoa faz algum invento, alguma criação, alguma outra coisa, obra de arte, sei lá, o governo vai cobrar uma parte disso aí sob forma de imposto. Imposto sobre herança, aqui está uma coisa que eu achei bastante esquisito, mas enfim, é o que está no livro. Varia de 1 a 50%, dependendo do porte da propriedade. Eu achei esquisito porque a gente não está nessa mentalidade que eles estão, tá, gente? Vocês me desculpem. Equipamentos militares, em época de paz, são utilizados para uso comercial ou recreativo. Ah, que bacana. Provavelmente, né, utiliza os navios, tanques de guerra, talvez até aviões aí para, né, demonstração ao público e tal, e coisa. E utilizar também como fonte de renda. E final, né, já falados, né, os recursos naturais. Nesse país, as escolas superiores especiais. Nesse país, a educação é compulsória para todos e se estende à faixa etária que vai dos 5 aos 18. Para o atendimento e cumprimento desse programa obrigatório de educação, a rede de educação, que é formada pelas escolas superiores especiais, é montada e mantida da seguinte forma, como vocês estão vendo abaixo, né? Através das escolas de administração estatal, as escolas de filosofia, as instituições de ciência, escolas de aperfeiçoamento profissional e as escolas militares navais. Os candidatos a cargo público precisam ser graduados pelas escolas públicas estaduais, regionais ou federais. Já para os cargos político-eletivos, as regras são as seguintes: todo homem, toda mulher de 20 anos ou mais tem direito a um voto, e eles devem aceitar ser membros de 2 tipos de grupo de votação. Aos portadores de sabedoria extraordinária, eles têm o direito de um voto adicional, mas só os cientistas, inventores, professores, filósofos e líderes espirituais.
Não tem direito a voto todos aqueles sentenciados ao trabalho compulsório nas minas e todos os servidores governamentais mantidos pelo serviço público durante o período desses serviços. E, lógico, obviamente, a exceção do pessoal que aposentou. Né? Montavani, Pois não. você pode voltar só um pouquinho, por favor? Ó, Aqui não tem ou direito a voto todos aqueles sentenciados ao trabalho compulsório nas minas. Então, a gente já tinha chegado à conclusão que trabalhar nas minas não é uma coisa bacana. E aí, isso. eles nem têm direito a voto, então é como se fosse um castigo isso? Eu acho que Não, sim. são os condenados, Sueli, são as pessoas que receberam condenações da justiça que são condenadas a trabalhar E nas tem minas. o pessoal também de mais... O pessoal menos provido de condições, né? Os degenerados, o pessoal de São eles que menos vão para as cultura, minas. que também são obrigados a apelar para esse serviço. Uhum. Tá, eu tinha esquecido. Os servidores públicos também não têm direito a voto, né? Isso eu achei muito bacana, Lilian. Isso também. Olha só, hoje em dia o pessoal dá empreguismo para conseguir voto, né? Então, ficou muito, muito inteligente isso. Há 5 escalões de sufrágio e varia conforme a média anual de impostos pagos anualmente. Isso aqui que eu achei também meio... Né? Aqueles que pagam impostos mais altos têm direito a votos extras até um máximo de 5 votos. É o que está no livro. O método territorial de votação foi abandonado em favor do método funcional ou econômico, independentemente do estado de residência do candidato. Há apenas uma oportunidade como exceção a esse esquema de voto funcional ou grupal: a eleição do chefe executivo federal a cada 6 anos. Nesse caso, nenhum cidadão vota mais que uma vez. Então, o que nós falamos para trás é para cargos, né, eletivos de menor escalão, das camadas, né, abaixo do dirigente mor. O voto é obrigatório e pesadas multas são aplicadas a quem deixar de cumprir com essas obrigações. A questão que você falou, eu não entendi por que alguns poderiam votar mais vezes, né? Geradores de impostos. Lembra que na aula passada eu coloquei essa questão de que os reveladores, eles colocam que o voto universal, até certo ponto é interessante e outro não. Quando as pessoas não são ignorantes, não é nada interessante. E mesmo depois, quando todos tiverem uma certa sabedoria, provavelmente vai ter um novo reagrupamento. Eles sugerem, né? As pessoas que têm mais capacidade, que nem aqui a gente já vê, os professores, os sábios, os filósofos, sei lá quais, podem ter mais de um voto, né? Ou então os que geram mais renda ou mais resultado para a sociedade terem direito a mais de um voto também. Então, isso são coisas mais de futuro para nós também. Vai ter que ser reagrupado, não é uma pessoa um voto e qualquer tonto vota, né? Então, é aqueles que realmente têm compreensão daquilo que é melhor. Ok, gente. Alguém mais observação? Boa noite, gente. Posso fazer um comentário? Boa noite, Dionei. À vontade. Essa parte do livro, eu já pensava antes até de conhecer o LU, eu achava injusto o sistema de sufrágio que nós temos hoje. Principalmente também as pessoas que se candidatam a vagas para o serviço público, né? Eu achava também muito estranho, né? Qualquer um pode se candidatar, ser vereador, ser prefeito, deputado, seja lá o que for. E quando eu li isso aí, eu achei interessante, né? Vinha de encontro, assim, ao que eu achava como deveria ser, né? Por exemplo,
deveria existir pesos conforme vamos dizer assim, capacidade de retorno para a sociedade. Vamos dizer assim, a sabedoria da pessoa, não sabedoria, vamos dizer, grau de estudo, cultura, esse tipo de coisa. A moral, né? Isso. Por exemplo, para ser vereador, né, a pessoa pode ser qualquer um, pode ser analfabeto, não precisa ter conhecimento nenhum. Eu acho isso muito estranho, ainda ser permitido isso, né? Então, eu achava assim, se a pessoa quer ser vereador, ela tem que ser treinada para isso. Então, deveria existir escolas, faculdades para esse tipo de coisa, como tem nessa relação aí, né? Então, é só um comentário, né, o que eu já pensava antes até de ler essa parte do livro, né? Essa nação aí, realmente, ela está no caminho certo, né? Então, é só esse comentário aí, que nós estamos realmente muito atrasados. Nossa. Mas beleza, pode continuar aí. O Aélio também quer O Aélio queria falar alguma coisa? Eu estava deixando para falar no fim, mas está difícil. Eu estou achando tudo que eu estou vendo aqui uma porcaria. Aparecendo o regime de Cuba, de regime socialista soviético, do tempo da ditadura. Está me parecendo horroroso tudo que está aí. Onde é que está a iniciativa privada do capital? Mesmo a questão do voto, a questão não tem a ver, na minha opinião, não tem a ver com o candidato, quem se dispõe a ter um cargo público, tem a ver com a qualidade do eleitor. Eu sou de uma região do país que o eleitor era dominado, era voto de cabrestos, coronéis. Na minha família tinha alguns coronéis. Enfim, o Nordeste do Brasil se destaca do resto do país por ter gente mais pobre, gente que é manipulada pelos políticos, gente que é, enfim, o voto de cabresto, etc, etc. Então, o que está acontecendo? O livro de Urântia está dizendo que esse formato é um formato a ser seguido. Me desculpe, eu sou capitalista por formação, eu entendo que as virtudes têm que ser premiadas, que a livre iniciativa tem que ser incentivada, que as crianças têm que aprender na pré-escola a ser empreendedoras, que elas têm que vislumbrar, construir a própria empresa, o próprio trabalho, criar riquezas. E aqui eu estou vendo o quê? Um bando de gente que está sendo castrada, está acorrentada. Quer dizer, o Estado dominando. E a gente vê isso acontecendo nos nossos dias. Você olha para Venezuela, é o que está aqui nesse pedaço que eu vi até hoje. Só que eu não entendi nada do que está dito aqui. Dá para perceber que tem uma forte regulamentação exercida pelo Estado, realmente. Mantovani, queria fazer um comentário. À vontade, Neemias, por favor. No meu entendimento, o livro de Urântia está relatando como é a vida num planeta vizinho, mas eu não entendo que esses relatos queiram dizer que esse é o método correto. Eu acho que é um planeta como outro qualquer que está evoluindo. Eles erram e acertam, e eu acho que o livro só está mostrando, olha, num planeta perto de vocês está funcionando assim. Não está dizendo, vocês devem seguir esse exemplo. Então, eu acho que tem coisas boas e tem coisas ruins, como em qualquer planeta em evolução. Eu concordo com esse posicionamento. Eu acho que é a mesma coisa. Eu também. Tem governos bons aqui e outros governos que não é tão bom, né? Cada um ao seu modo. Evoluindo também. Porque imagina se um livro de Urântia lá naquele planeta fosse relatar como é a vida aqui em Urântia. Eles iam descrever a vida de quem? Da Suécia, do Brasil, da Índia ou da África. Entendeu? Então, assim, lá eles têm um continente mais avançado, um continente já não tão avançado, mais primitivo, por assim dizer. Aqui nós temos países vivendo quase uma era de luz e vida, onde já não tem criminalidade, onde já não tem mais pobreza, e nós temos países extremamente pobres. Então, cada um está tentando evoluir no seu ritmo. Ok, gente. Eu volto a ressaltar que eu depreendi que os aspectos principais
Deus reveladores ter citado essa nação é o fato da educação, né, e a perseguição impiedosa a melhores condições de genéticas para a melhoria da sua civilização. Então, essas seriam esses duas frentes, hein, em que eles mais se dedicariam. Então, agora tem outras coisas que a gente realmente não está acostumado com essa situação, né? Os criminosos comuns e os deficientes são separados por sexo e colocados para trabalhar em colônias agrícolas, onde produzem mais que o necessário para a sua subsistência. Os criminosos habituais mais sérios ou os incuravelmente insanos são sentenciados à morte em câmara de gases letais, né, pelos tribunais. Enquadram-se nesse item inúmeros crimes e também o de traição da confiança governamental. Mais ainda, esses tribunais estão julgando antecipadamente potenciais criminosos para o desespero do Aélio antes de cometer algum crime, sentenciando-se a serviços perpétuos em colônias penais, e se subsequentemente eles demonstrarem o contrário, aí sim eles podem ser libertados condicionalmente ou até perdoados. A que nível que chegaram? De fazer um julgamento de um potencial criminoso. Índices de homicídios, né? Olha como está tão baixo. Nesse continente, é menos de 1% das outras nações daquele planeta. Há também nesse país esforços para impedimento de reprodução de dementes e degenerados. É um outro tópico também que o livro aborda, né, sobre eugenia, e esse trabalho começou há cerca de 100 anos e tem produzido resultados gratificantes. O número dessas pessoas é cerca de 10 vezes menor do que Urântia, e não existe prisões e nem hospitais para dementes. Deixa eu fazer uma pequena parte aqui também, pessoal, que esse esforço extenuante de trabalho de melhoramento da raça, né, através de limitações impostas a pessoas de menor nível, né, de capacidade, de cultura e de entendimento, e também de outras situações, né, de dementes e degenerados, vem de encontro àquilo que eu ressaltei de início da apresentação. O livro de Urântia, na minha opinião, dá a entender que faz esse esforço fenomenal para que haja uma apuração da raça, né, concomitantemente ao crescimento e ao desenvolvimento das civilizações, né, que aí entra também um aspecto de educação compulsória, né, que nem tem nessa nação, visando a possibilidade de melhor apreensão de conceitos mais elevados, né, de nossa parte, de conceitos celestiais e espirituais, que vai exigir muito esforço, né, principalmente dada a nossa condição de seres mortais evolucionários, com um grande limitador, que são os nossos aspectos eletroquímicos da nossa formação. A prontidão militar. O Conselho Nacional de Defesa é composto por 25 membros, nomeados pelos Tribunais Superiores da Família, da Educação e das Indústrias, além de confirmados pela Suprema Corte Federal.
Alguém gostaria de fazer alguma observação sobre o tópico anterior? Eu sei que é muito polêmico, né? Por isso eu passei meio de... Isso daí que você falou aí, fala nesse livro lá de Arthur Berletti, da recuperação fala da recuperação dos presos, fala também de como eles conseguiram alcançar essa melhora da sociedade. Por isso que eu falei, eu tô meio grilado com esse livro. Tá bom, Stanley. Continuando, então. Os cursos que esses oficiais nomeados fazem têm 4 anos de duração e são relacionados com a mestria de algum ofício ou profissão. O aperfeiçoamento militar é sempre acompanhado com a escolaridade industrial, científica ou profissional para evitar o surgimento da classe militar profissional, que coisa que alguém já falou aqui, né? De ser um... Então, concomitantemente à carreira militar, as pessoas também são obrigadas a conduzirem-se, né, com outro nível de estudos, né, com outras disciplinas de ofício ou de profissão, né? Não somente a parte militar. Em tempos de paz, o serviço é voluntário e o alistamento dura 4 anos. Aqui a gente faz o título de guerra e faz 6 meses. Ou fazia, não sei como está agora, hoje em dia, né? Quando em tempos de guerra, e as guerras travadas nos últimos 100 anos foram somente defensivas, não foi para atacar outro continente, não, foi só para proteger seu próprio território. Todo o povo se mobiliza, embora essa nação normalmente não utilize seu poderio e superioridade militar para novas conquistas, somente para a defesa do seu próprio território. Quando em paz, com seus vizinhos, todos os mecanismos de defesa móvel ficam totalmente empregados nos negócios, no comércio e na recreação. Quer dizer, utiliza até os equipamentos militares para fazer dinheiro. Como curiosidade, destacamos a educação musical, como as mais visadas das escolas militares centrais e dos 25 campos de aperfeiçoamento. Esses 25 campos são navais, tá? Agora, não é interessante também que se trata de um serviço militar e a pessoa vai se alistar para aprender música? É outra coisa, né? Em períodos de inatividade industrial, que eu acho que deve ser a entre-safra deles, né? Muitos milhares de desocupados, na verdade, não são desocupados, são pessoas que pararam por causa da ociosidade industrial. São automaticamente utilizados para reforçar as defesas militares. As outras nações. Esse mundo possui 11 continentes, sendo todos eles inferiores aos povos das nações mais avançadas de Urântia, exceção feita, né, obviamente, a essa nação especial. Ressalte-se que se trata de uma esfera co-irmã de Satânia, que nunca foi beneficiada nem por missões magisteriais, nem por missões de auto-outorga de filhos do paraíso. Volto a ratificar, gente, né? Que dá até um certo complexo, né? De saber que eles estão numa situação tão evoluída e não tiveram nem as mesmas condições que a gente, nem de um outorga, de um filho criador, e não menos importante, né, a deixar por escrito uma revelação de tudo como é, né? E eles não tiveram essa condição. Eu fico imaginando como é que eles chegaram nesse nível de
de civilização, né, de cultura e de aperfeiçoamento, só com a vinda do príncipe planetário, que também foi apóstata, e também com a missão de filhos materiais que também falharam. Eu acho incrível isso. Alguém poderia... estamos nos 2 últimos parágrafos. Alguém gostaria de ler? Que eu achei... Pode ser, Fernando? Sim. Faz favor. Esse segundo parágrafo, não é isso, Manoel? Isso. Ok. Atualmente, esse governo superior está planejando estabelecer relações diplomáticas com os povos inferiores. E, pela primeira vez, um grande líder religioso advoga o envio de missionários até essas nações vizinhas. Tememos que eles estejam a ponto de incorrer no erro que tantos outros cometeram, quando tentaram impingir uma cultura e uma religião superiores a outras raças. Então, é isso. Tem outro parágrafo, Mantofani? Deixa eu ver, eu acredito que não. Tem sim. Não. Que outra maravilha poderia ser feita naquele mundo se essa nação continental de cultura avançada trouxesse até a si o melhor dos povos vizinhos, e então, depois de educá-los, enviasse-os de volta como emissários da cultura junto a seus irmãos incivilizados. Claro está que, se um filho magisterial viesse logo a essa nação avançada, grandes coisas poderiam acontecer rapidamente neste mundo. Apresentado por um Melquisedeque de Nébaga. Seria o exemplo daquilo que o príncipe planetário e o seu grupo fez lá há 500 anos atrás, e que também Adão e Eva adotaram, né? De trazer as tribos, os melhores das tribos para dentro, ensiná-los e depois mandá-los de volta, né? Então, é uma coisa mais a nível universal isso. As escolas do príncipe... Esse planeta ainda não conseguiu, né? Isso, as escolas do príncipe planetário e as escolas do primeiro jardim funcionavam também dessa forma. Isso, só veio alterar depois, né, com a missão dos Melquisedeques, que eles que partiram para todos os pontos da Terra, da época. Isso, é verdade. Para transmitir, né? Isso também eu tenho comigo, que é algo que a gente pode trazer para nós nesse momento. Ou seja, em vez de se enviar missionários, trazê-los para, vamos dizer, ao nível no nosso nível, né, no nível municipal de cada um, né, na formação de grupos de estudo, trazer os amigos, as pessoas que a gente possa considerar, né, como possíveis leitores do livro e até missionários, né, no futuro, e também com relação às nossas associações, no sentido de, em vez de partir para missões, trazer as pessoas que possam se enquadrar nessa situação para ensino. Algo assim semelhante ao que eles estão propondo aqui para a gente. Eu creio que hoje em dia, Mantovani, a questão social, a gente é bastante homogêneo a nível de planeta, né? Assim, questões de povos atrasados, só se os europeus, os americanos, vamos trazer os africanos aqui, ensiná-los, depois deixá-los voltar às suas tribos, às suas terras, às suas... Né? Bom, isso já tem acontecido de certa forma, mas às vezes voltam ainda e se tornam pessoas que dominam as outras, né? Então tem todas essas questões ainda. Mas eu acho que assim o planeta Terra já está bastante homogêneo nessa questão social. Eu acho que o que precisa de fato maior mesmo é a questão da moral dos nossos governantes. Porque eu até entendo o raciocínio do Aélio, né?
sobre a raiva dele nessa questão. Porque se a gente tem um governante que tem uma moral e uma líndole baixa, né, que só pensa em tudo para si, né, para o bem dos seus, realmente, se for colocar isso, não vai dar certo, né? Vai ser uma escravidão dos outros para benefício de si próprio. Mas pelo que eu entendo desse continente, a moral dos governantes aí é alta, não é como a daqui. O benefício deles é um bem comum ali, um bem para todos, não é só para mim, só não tem isso, né? É assim que eu vejo, né? É que lá saiu da linha, vai pro paredão. É condenado à morte. Tem até um trecho nesse documento que diz que a pessoa mais rica dessa nação tem o maior desejo dela é servir como um servidor público. Olha a importância, olha como deve ser tão considerado, né? Né? A pessoa que é mais rica da nação. Alguma outra observação, gente? Precisamos colocar pessoas boas, né, no governo. De moral boa, né? Na realidade, eu acho que o estudo desse documento, ele nos traz essa reflexão. Puxa, mas eu acredito que nós, como grupo, que somos buscadores da verdade, a gente sempre tenta ver o melhor daquilo que se apresenta, né? Isso aqui podia ser legal, isso aqui podia ser bom, isso aqui poderia ser usado. Eu não sei se todos os nossos contemporâneos pensam assim, né? Provavelmente muitos, como é que eu poderia usar isso aqui para algum benefício próprio? Mais provável isso, né? Você ainda está compartilhando, não sei se já acabou ou não, mas... Tem mais uma coisinha só, final. Então tá bom. Finalmente. Então tá. Então vou terminar a apresentação e a gente parte para o... Bom, eu queria só falar sobre a gente, né? Sobre a Urântia. Como é que a gente fica? Depois dessa apresentação, e enquanto a gente não chegar nesse nível de civilização para se poder atingir esses objetivos que a gente colocou de início, eu acho que a gente pode nos confortar por hora disso aqui que os reveladores falam da gente e que já apresentei isso em aulas anteriores. O vosso planeta é membro de um enorme cosmo e vós pertenceis a uma família quase infinita de mundos, mas a vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada, com tanto e tal amor, que é como se ela fosse o único mundo habitado em toda a existência. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Mantovani. Muito obrigado. O que eu acho é o seguinte, eles não estão fazendo uma comparação ou mostrando que Urântia deveria fazer a mesma coisa. Eu acredito que isso é só para nos mostrar que num outro planeta há tantos problemas como os nossos. Tudo que nós vimos, tudo como eles vivem, para mim é nada mais do que socialismo ou comunismo. Um pouquinho mais avançado, ninguém reclama, mas que é. E outra coisa, tem que ver que este é um país dentro daquele planeta, uma nação que está mais avançada do que os outros. Eles têm as raças azuis e a amarela, que são as duas mais avançadas. Então, uma série de coisas, não é? E eu não acredito que o intuito foi de mostrar para Urântia que lá é melhor. Simplesmente, olha, vocês têm esses problemas, olha esse aqui.
eles estão passando por esses problemas. E nós vamos encontrar os nossos remédios, nós vamos chegar lá. Não dessa forma. Apesar de que todos os países que eu estou vendo agora estão caminhando para o comunismo. É o Brasil, é os Estados Unidos, alguns já foram. E não há nada que nós podemos fazer. Simplesmente continuar estudando, aplicando o que nós aprendemos e vamos ver, não é? Mas você fez uma apresentação excelente. Muito obrigada, Mantovani. Fico feliz que consegui, pelo menos, apresentar o extenso documento aí de uma só vez. Muito bom. Uma coisa que eu notei, só, desculpa voltar, eles não falam nada de arte, eles falam de música, mas geralmente é em competição. E em nenhum momento se fala de romance ou de amor nesse país, nesse planeta. Eu achei interessante isso também. Pareceu uma coisa mais seca, mais fria. Acho que é porque eles tinham a limitação, né, da revelação também, né? Tinha algumas coisas que não podia falar, não sei. Ou citaram só os mais importantes. É, que não teve nenhuma auto-outorga lá ainda também, então eles estão, nesse ponto, estariam mais atrasados do que nós, né? Quer dizer, estão um pouquinho mais atrás, eles estão tentando chegar, mas numa direção bastante certa, né? Aí está na hora de chamar o Neemias. Isso aí, Neemias. Vamos lá. Então, nós estamos aqui com Sueli, Neemias Henrique, José Mantovani, Ângela, Jorge, Milton Alves, Lilian, Rosângela, Dilnei, Vânia, Marisa, Claudeir, Fábio, Silvana, Milton Santos, Gabriel, Bernadette, Nadir, Roberto, Dali Brandt e Adriano Santos. Esqueci algum nome? Não, né? Então, vamos lá. Vamos ver quem vai ser o sortudo de hoje. 1, 2, 3 e... Olha aí. Parabéns, Nadir. Nadir. Parabéns. Nadir, Parabéns. fala. Fiquei surpresa demais. Parabéns. Então, você Obrigado. Vai ganhar um livro Durante. Obrigado, uma Jorge. vez, obrigado, Mantovani, pelo ótimo. tempo dedicado, Parabéns. pelo estresse. Legal. Ansiedade. É bom. É Parabéns, bom ver esse esforço aí, ajuda a gente a crescer. Ajuda, Muito sim. obrigado. É, mas tá bom. Então, tá. Boa noite. Boa noite a Então, todos. obrigada. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.